Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a nossa 13ª proposição e ela nos diz o seguinte: caso uma reta, tendo sido alteada sobre uma reta, né, que o caso AB alteando-se sobre DC, faça ângulos, fará ou dois retos ou iguais a dois retos. Fazendo o seguinte: se AB cair sobre DC, fará dois ângulos retos. Imagina que aqui está o ponto A, certo? Ou se caso não faça dois ângulos retos, ou caia em dois ângulos retos, a soma dos dois ângulos que ela formou fará dois ângulos retos, certo? Ou seja, 180 graus. E é isso que a gente precisa demonstrar que isso é verdade, dado qualquer tipo de ângulo, né? Será algo dado de forma geral. Para isso, vamos pensar o seguinte: bom, se a B cair sobre 90, em 90, com os dois, cair de forma perpendicular sobre DC, bom, fará dois ângulos de 90 graus, o total será igual a dois ângulos retos, né, somando os dois. Bom, mas vamos imaginar que ela não caia, né? Então temos aqui a B, que ela não cai em ângulos retos com DC, certo? Bom, para a gente provar que esses dois ângulos aqui, ao todo é 180 graus, nós precisamos utilizar algumas ideias, tá? A gente vai ter que fazer uma construção, certo? A gente vai ter que construir. Bom, eu sei que AB não está perpendicular com DC. Então, eu vou construir essa reta que é perpendicular a DC. Então, já erubei antes. Fiz o pontinho aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, eu criei aqui o segmento EB, que é perpendicular a DC. E qual proposição a gente utilizou? Bom, eu fiz sobre o ponto B, sobre a reta, né? Proposição número 11, né? Do primeiro livro de Euclides. Certo? A gente criou o segmento EB, que é perpendicular ao segmento EC. Certo? Basicamente, de construção acabou. É isso que eu preciso fazer, tá? Agora a gente vai partir utilizando nossa noção como número 2, de adicionar. Okay? Utilizar nossa noção como número 1. Tranquilo? Bom, então vamos lá. O que nós temos aqui? Bom, aqui eu tenho alguns ângulos, tá? Eu vou fazer uns atalhos aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. Eu tenho esse ângulo aqui, que é qual ângulo? Ah, é o EBA, né? Esse aqui é o EBA. EBA. Legal. E esse aqui embaixo é que ângulo? Bom, esse aqui embaixo é o ângulo ABC. ABC. Eu estou fazendo aqui fora, que daí depois fica melhor para utilizar os lances aqui embaixo. Bom, e eu também tenho esse outro ângulo, né, que é o EBC. Esse aqui. Esse aqui é o EBC. E de uma forma mais simples, esse aqui é 90 graus, tá? Vou colocar aqui. Aqui, EBC. Bom, aí eu sei que é 90 graus porque ela foi construída, né, de forma perpendicular. E aqui do outro lado, deixa eu trocar de cor. Peço perdão caso a voz não esteja boa, tá? Começou, está chegando o inverno e o corpo não está acostumado. Tranquilo. Então temos esse ângulo aqui. EB, EBD, EBC, EBA e ABC, tá? Talvez a ordem, em alguns momentos, utiliza virada, né? Por exemplo, aqui é o CBE, não o EBC. Mas é o mesmo ângulo, tá? Não vou me manter tão fiel nesse caso em relação ao livro, senão eu perderia muito tempo só para organizar essas coisas. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós podemos notar que esse ângulo aqui, EBC, ele é igual ao quê? Ele é igual à soma de EBA mais ABC. Concorda? Bom, vamos lá, né? Tem um ângulo aqui, EBC, EBC. E ele é o quê? Ele é igual ao quê? A soma desse ângulo mais esse. Então, ele é igual ao quê? Soma de EBA mais ABC. Tranquilo? E o que eu posso fazer aqui? Bom, se esse ângulo aqui é igual a esses dois, eu posso fazer o seguinte, eu posso somar EBD desses dois. Porque se eu somar EBD a EBC é a mesma coisa que somar EBD a
esses dois, certo? Se eu somo uma coisa igual, que é o EBD, a coisas iguais, que esse aqui é igual à soma desses outros dois, permanece tudo igual. Então vamos utilizar isso, né? Vamos utilizar aqui nossa noção comum número 2 e vamos adicionar o nosso ângulo EBD. EBD. Tranquilo? E é isso que faremos. Então eu vou colocar aqui, junto com o EBC, eu vou colocar nosso EBD. BD mais EBC. Isso aqui é igual ao quê? Esses dois mais o adicionado, né? Que é o EBD. Bom, só dar uma organizadinha aqui. A letra continua feia, infelizmente, mas faz parte da vida. Bom, vamos lá. Nessa parte aqui, terminamos, né? A gente conseguiu notar uma igualdade, né? Eu sei que esse ângulo mais esse é a mesma coisa que eu somar esse mais esses dois. Tranquilo? É igual, né? Bom, o que nós vamos fazer agora? Falta um ângulo que eu não coloquei, tá? Eu vou colocar agora. É esse ângulozinho aqui, em azul, tá? É o ângulo DBA. Esse aqui. DB. Perfeito. Esse ângulo aqui. Qual a ideia agora? A ideia é eu olhar para esse ângulo aqui. Nosso DBA. Ele é igual ao quê? Bom, ele é igual ao nosso EBD mais o nosso DBA. Concorda? Esse ângulozinho aqui é igual a esse aqui mais esse aqui de 90 graus. Então vamos colocar essa igualdade aqui do lado. Bom, tranquilo. E agora o que a gente vai fazer? Eu sei que esse ângulo mais esse vai ser azul, né? E agora eu vou adicionar esse aqui aos dois lados da igualdade, né? Porque se dBA é igual à soma desses dois, somando coisas iguais a coisas iguais, os todos permanecem iguais. Então vamos lá, fazer essa soma, né? Usando o que? Nossa noção comum número 2. Então eu vou somar o segmento ABC, o ângulo, desculpa, ABC. Então, vamos lá. Vai ficar o que agora? Agora vai ficar tudo que nós tínhamos, dBA igual a isso aqui, e eu vou adicionar dos dois lados a mesma coisa, certo? Então vamos lá. O que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar ABC, ABC, colocar outra cor, né? Mais ABC. Olha que bacana. O que a gente conseguiu? Bom, vamos só tomar uma olhadinha com calma, né? Eu tenho aqui ABC mais dBA, ou seja, esse ângulo aqui em azul mais esse aqui em cinza, que é igual ao quê? Bom, é igual a pegar o verde, somar com esse e somar com esse. Tranquilo. Mas, nota o seguinte, eu consegui uma determinada relação, né? Porque, olha, aqui em cima eu tenho o quê? Eu tenho o ângulo EBA mais ABC mais EBD. Olha o que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho EBD mais EBA mais ABC. Vamos cortar os iguais? Só para vocês perceberem que essa parte aqui é igual a isso aqui. Vamos lá. ABC, ABC. O ângulo ABC está nos dois lados. EBA, aqui e aqui. E EBD, EBD. Opa, essas duas partes aqui são iguais. E vocês lembram da nossa querida noção comum número 1? Opa. Se eu tenho coisas iguais, desculpa, se eu tenho duas coisas, esse e esse, são iguais a algo comum, essas duas coisas vão ser iguais entre si, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho que EBD mais EBC é igual a ABC mais DBA. Vamos lá.
Aquela ideia, né? Coisas iguais à mesma coisa são também iguais entre si. Ou seja, eu tenho esses dois aqui, segmentos um igual ao outro, portanto, essas duas coisas aqui, uma precisa ser igual à outra. Mas vamos ver o que são essas coisas aqui, olhar de forma separada, né? Eu tenho EBD. O que é EBD? Esse aqui. Mais EBC, ou seja, esse aqui. Opa! E esses dois aqui formam o quê? Dois retos, né? Dois ângulos retos, né? Por definição, eles foram feitos dessa forma, né? Fazendo o segmento EB perpendicular a BC, esses dois ângulos aqui são retos. E tomados juntos é igual ao quê? A 180 graus. Dois ângulos retos. Esses dois aqui, né? E são iguais aqui. ABC. O que é ABC? Esse em cinza aqui, certo? Esse ângulozinho aqui. Mais DBA. Mais DBA. Ou seja, os dois ângulos que são formados quando o segmento DC é cortado pelo segmento AB, certo? Eu acabei de provar o que eu buscava lá no início. Eu queria provar que, dado um segmento alteando-se sobre outro segmento, por exemplo, aqui sobre a reta DC, ele fará dois ângulos de 90 graus, como é o caso do EB, ou caso ele não esteja perpendicular à reta ao qual você acaba se alteando, fará as somas dos dois ângulos formados ao tocar nessa reta iguais a 180 graus, certo? O que era preciso demonstrar. Aqui. Ah, bom, agora vamos para a leitura. Vou pessoal aqui com a leitura. Vou ser mais direto nessas partes, tá? Não sei se foi muito complicado. Mas aqui ele cita, né? Se os dois ângulos em que AB se encontra no segmento BC não forem iguais, e aí ele constrói o segmento que divide em ângulos iguais, né? Que seria um segmento perpendicular a DC, que aqui é o segmento EB, utilizando a nossa proposição número 11. Depois ele faz essas duas relações, né? Dizendo igualdade de ângulos, certo? Para depois, utilizando o seu como número 2, adicionando a duas coisas iguais a mesma coisa dos dois lados, e depois ele finaliza utilizando a nossa noção como número um. Podemos entender como uma vez, duas vezes, ou algumas coisas vão vir tornando-se automáticas, né? Mas nunca devemos esquecer porque a gente faz dessa forma, né? Que utiliza a noção como número um. E ele acaba provando isso, né? AB toca o segmento DC no ponto B e os dois ângulos são formados, ou eles são dois retos, são iguais a 180 graus. Ou, se não, caso ele não for, a soma desses dois será 180 graus. Parece bastante intuitivo, né? Só que uma prova para a gente tornar esse conhecimento mais formal e muito mais seguro da gente utilizar. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e até a nossa próxima proposição.